E aí, pessoal, uma lesão que preocupa o Grêmio e também uma polêmica que foi desfeita nas coletivas do Tricolor. Você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da Fazenda Maldonado e toda a sua qualidade. Cortes nobres em Porto Alegre e também em Florianópolis, Fazenda Maldonado, carnes com cortes selecionados do Uruguai, que você encontra aqui na Nilo Peçanha, em Porto Alegre, e também na Maurício Sirotsky, lá em Florianópolis. Não deixe de conhecer a Fazenda Maldonado. Você para no posto de gasolina, são containers personalizados, você vai ali, enquanto está abastecendo, pega a sua carne e vai para casa fazer churrasco. Carnes resfriadas e também congeladas. O melhor, a melhor carne que você vai encontrar, você encontra na Fazenda Maldonado. Gente, dois assuntos importantes para a gente comentar por aqui. Dá conta de uma lesão que preocupa muito o Grêmio a partir do momento em que o Grêmio tem um grupo relativamente curto em matéria de soluções de banco de reserva e perde um titular. E perde por um bom tempo. E o Grêmio oficializou isso. E a outra é uma polêmica que diz respeito a Natan, que foi apresentado hoje. E aí, Natan, o que a gente pode falar disso? Eu vou começar, claro, com o boletim médico, porque o Grêmio hoje, através do seu Departamento de Ciência, Saúde e Performance, informou, após o exame de ressonância magnética, que o lateral Reinaldo, titular da lateral esquerda do Grêmio, foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Lembra quando a gente falou na lesão logo após a partida, a dificuldade que foi aquilo e como que, de alguma maneira, o Grêmio se preocupou com aquele processo. Na hora se viu que era joelho e se viu que poderia ser sério, e foi. O Grêmio não fala em prazo, mas conversando com amigos na área de ortopedia que conhecem muito bem isso, eles falam em 6 semanas, ou seja, perto de 45 dias, 50 dias, 2 meses, e isso representa, para efeito de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil, 10 jogos. Se a gente fizer o cálculo simples, ele fica fora por 10 rodadas. 10 rodadas, se a gente considerar o Campeonato Brasileiro, é 25% do Campeonato Brasileiro aproximadamente. Sem Reinaldo, a pergunta: quem será o lateral esquerdo titular? Abrem-se 3 opções a partir do momento em que o Grêmio confirma que não irá contratar. Diogo Barbosa, a mais lógica, a mais óbvia, entra simplesmente no lugar do Reinaldo, como entrou na final do Campeonato Gaúcho. Este, o primeiro ponto. O segundo ponto, Fábio, que é lateral direito hoje no Grêmio, mas que por muito tempo jogou improvisado como lateral esquerdo, mesmo que ele utilize preferencialmente o pé direito. Seria um pouco diferente, porque ele já tem um pouco mais de dificuldade de ir no fundo, mas existe essa possibilidade. Fábio. E por fim, Cuiabano, zagueiro, ou melhor, lateral da base, que seria uma solução que o torcedor pede muito, também um lateral que vai na frente, que é ofensivo, mas que neste momento também enfrenta uma lesão importante. Ele teve uma ruptura do músculo do adutor pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e hoje é problema físico para o Grêmio. Problema físico para o Grêmio. Então aí temos duas situações que merecem a nossa colocação aqui. A primeira delas é a preocupação com relação à lesão. E a segunda, saber quem Renato vai optar para jogar no time do Grêmio. Isso já começa, obviamente, no jogo desta quinta-feira, fora de casa, pela Copa do Brasil, em um jogo contra uma equipe que está fazendo uma boa campanha na temporada. O time do ABC faz boa campanha na temporada e vai pegar o Grêmio nos seus domínios e tentar fazer a diferença nesse jogo. O Grêmio tem que passar por isso, porque depois vem uma logística complicada para ir enfrentar, obviamente, a equipe do Santos lá em Caxias pela estreia do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos para o
segundo assunto, e não menos importante, que é a polêmica envolvendo o Natan. Muito se disse nas redes sociais que Natan não queria jogar no Grêmio. E ele respondeu a Eduardo Picão, que esteve lá, nosso estagiário raiz, esteve na coletiva e fez a pergunta. Você tem aí a resposta e depois eu comento a resposta de Natan. E sobre mim, de eu não ter vindo antes, é uma situação que minha esposa tá grávida, né? Inclusive tá de 9 meses agora, a gente tá tentando organizar aqui pra ela ter a nossa filha aqui em Porto Alegre, né? E a questão era que, sobre dar a notícia, nosso primeiro filho, a gravidez dela corria um pouquinho de risco também. Então, isso daí acabou atrasando um pouco na apresentação, mas desde o momento que apareceu a oportunidade eu falei que eu queria vir. Como falei, eu já tive passagem por aqui, tem vídeo, foto, eu tenho um carinho imenso pelo clube, né? E, pô, quando eu falei mesmo pra minha família, ó, surgiu a possibilidade de ir pro Grêmio, lá em casa era 100% pra vir. Dito isso, fica evidente que nunca deixou de querer estar aqui e que a todo momento sempre deu prioridade para isso. Só que uma gravidez assim, e ele coloca inclusive que era uma gravidez de algum risco, claro que preocupa as pessoas. E claro que isso também merece que ele tenha todo o cuidado, na verdade, o maior cuidado que ele deve ter é esse aí, sim. Porque o cuidado da saúde, seja da esposa, do bebê que está nascendo, é óbvio que merece todo o cuidado, toda a preocupação, e nada mais foi do que isso, essa demora do Natan na construção do contrato com o Grêmio. Natan chega para ser o meia que eu considero reserva no processo dos 3 meias do Grêmio, a atração do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. Para mim, essa é a principal notícia. O Grêmio não tem mais 3 jogadores para a função. O Grêmio agora tem 4 jogadores para a função. O Grêmio não muda o esquema se tirar o Vina e botar o Natan. O Grêmio não muda o esquema se tirar o Cristaldo e botar o Natan. E o Natan vai ser uma espécie de coringa para essas 3 posições. Se ele performar muito forte, óbvio que isso vai trocar pelo Vina, pelo Cristaldo, pelo Bitelo. Eu não acredito que o Bitelo saia do time, mas os outros pode acontecer. Então, dentro dessa realidade, a gente tem um outro parâmetro, uma outra situação, uma outra composição, que, claro, vai ser determinante para o crescimento do time como um todo. O time de futebol é bom. A composição de grupo começa a se estabelecer, porque hoje também o André foi apresentado, tímido, falou no espelho no Firmino, que pretende crescer, e a gente torce demais para ele. O Grêmio que tem uma história interessante com jogadores catarinenses, né? Alguns jogadores catarinenses fizeram muito sucesso no Grêmio e hoje a gente reedita isso depois de bastante tempo com o André, que também foi firme e também tem na oportunidade do Grêmio a principal oportunidade na carreira. O Natan para se refazer, para voltar a ter protagonismo. O André para finalmente encontrar um ambiente de pura visibilidade. Imagina só, ele vai ser o reserva imediato do Soares a partir do momento em que os dirigentes do Grêmio afirmam que não irão contratar nenhum jogador para essa posição até a abertura da janela ou a reabertura da janela, que começa lá no dia 1º de julho. O Grêmio coloca 2 jogadores no mercado, coloca 2 jogadores de volta e agrega sim qualidade ao grupo. A gente torce agora que o Grêmio dê muita sorte e que as coisas funcionem. Me parece que tudo está sendo muito bem cuidado. A bola tem que continuar entrando para o Grêmio seguir vencendo e a partir daí, bom, não se sabe o tamanho do caminho que o Grêmio vai percorrer. Mas se a gente conseguir sair com vitórias nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos brigar, eu tenho certeza que nós vamos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.